Em Lucas 9:50, Jesus diz a seus discípulos: quem não é contra nós é a favor de nós. 2 capítulos ali pra frente, em Lucas 11, no versículo 23, Cristo diz o seguinte: quem não é a favor de mim é contra mim. Uma leitura um pouco superficial, talvez, desses 2 versículos, transmitem uma ideia aparente de contradição vinda da fala de Cristo. E até quem coloca em prova a inerrância ou até mesmo a autenticidade da Bíblia por causa desses 2 versículos. Até aqueles mais ortodoxos que acreditam realmente que a Bíblia é inerrante têm uma certa dificuldade em explicar essas divergências. Afinal, seria uma contradição do próprio Cristo? Um erro narrativo de Lucas? E, em última instância, aquilo que a gente vai responder hoje no Perguntas e Respostas? Há contradição nesses 2 versículos? Então, para responder essas perguntas, vamos estabelecer o contexto dessas 2 falas de Cristo em 3 pontos. Em primeiro lugar, o ambiente. Então, para analisar esse contexto mais amplo de cada uma dessas falas, eu vou usar aqui então as narrativas paralelas das mesmas ocasiões, só que em outros evangelhos, claro. Por exemplo, lá em Marcos 9, 33, 41, fazendo um paralelo com Lucas 9, quando Jesus diz: quem não é contra nós é a favor de nós, Marcos revela que Jesus, ao dizer essa frase, estava em um ambiente um pouco mais íntimo, pessoal, ali chegando em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, reunido ali com seus discípulos. Já na segunda fala, quando Jesus diz: quem não é a favor de mim é contra mim, o ambiente é bem mais pesado do que o anterior. É uma ocasião em que Jesus está no meio a uma grande multidão, com um grande contingente bem hostil de fariseus ali, sempre colocando à prova. Então esse é o primeiro grande ponto para entender as falas de Cristo, né? O ambiente. O segundo grande ponto para entender essas falas de Cristo é a ocasião em que cada uma delas aconteceu. No primeiro versículo, quando Jesus diz que não é contra nós, é a favor de nós, ele está respondendo a um comentário de João, que tinha dito o seguinte para ele. Vou citar literalmente aqui, ele diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ou seja, Jesus aqui então está repreendendo a João quando ele dá essa resposta. Já na segunda ocasião, embora o tema ainda seja a expulsão de demônios, esteja ali próximo, o próprio Cristo havia expulsado o demônio de um homem há pouco tempo. E após tê-lo expulsado, alguns fariseus juntaram-se ali e começaram a acusar Jesus de ter repreendido aqueles demônios em nome de Beelzebu. Foi uma verdadeira blasfêmia contra o próprio Cristo e uma demonstração, né, da rejeição que Cristo estava sofrendo dentro de seu povo. E o terceiro grande ponto que a gente precisa analisar para entender esse contexto é a intenção. O que Cristo quis dizer com cada uma das falas, né? O que Cristo quis dizer ao repreender João e o que Cristo quis dizer ao se defender dessas acusações e blasfêmias que os fariseus vinham fazendo. Primeiramente, então, o versículo de Lucas 9:50, ele está ali em paralelo com Marcos 9:39, e Marcos usa alguma frase adicional ali nesse versículo, nessa resposta que Cristo dá, que talvez tenha se perdido em traduções de Lucas, ou simplesmente foi ignorado pelo próprio Lucas propositalmente, né, até pelo seu estilo de escrita. Mas Marcos coloca uma frase que complementa aquilo que Cristo diz em Lucas 9:50, que é o seguinte: não impeçam. Então Jesus está aqui repreendendo João, né, por ter repreendido aquele homem que expulsou o demônio no nome de Cristo. E Jesus diz aqui: não impeça. Ninguém que realiza milagres em meu nome falará mal de mim logo em seguida. Pois então, quem não é contra nós está do nosso lado. Daí a importância de sempre ler essas narrativas em paralelo, né, para ter essa visão mais detalhada das palavras de Jesus. Essencialmente, então, Jesus está fazendo um alerta a João e também aos discípulos que estavam reunidos ali próximos, para que eles evitassem de interferir naquilo que os outros estivessem fazendo no nome de Cristo. Pois através dessas obras que eles realizavam, eles iam perceber que Jesus de fato era o Messias, e que as obras não vinham deles, mas sim da invocação do nome de Cristo.
Já o trecho de Lucas 11, a gente nem precisa recorrer a narrativas paralelas, né, para entender a intenção de Cristo. É só voltar alguns versículos antes do 23 ali, e a gente já consegue ampliar esse significado da fala de Jesus sem precisar recorrer a outro evangelho. Então, no versículo 17, por exemplo, depois dos fariseus já terem acusado Jesus de realizar milagres em nome de Beelzebu, ele responde o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios pelo nome de Beelzebu. Então o que Jesus está dizendo aqui é basicamente o seguinte: por que é que o príncipe dos demônios, por que é que Satanás me ajudaria a expulsar os próprios demônios que ele enviou, que servem ele? E Jesus continua dizendo ainda no versículo 19 o seguinte: mas se é por Deus que os expulso, então reconheçam que é chegado a vocês o reino de Deus. Então, finalmente, Jesus diz a frase, né? Quem não é a favor de mim é contra mim. E isso significando, é claro, que não existe um terreno neutro entre Deus e Satanás. Resumindo, Jesus usa argumentos lógicos, né, contra os fariseus, apontando realmente para a sua divindade. Porque se Satanás não expulsa seus próprios demônios e Jesus expulsou demônios, logo a obra de Cristo é certamente divina. São falas completamente distintas uma da outra, né? Essas de Lucas 9 e de Lucas 11. E não são só distintas, como de certa forma se completam e nos trazem um grande ensinamento aqui, que é o seguinte: ainda que não exista essa neutralidade em nenhum aspecto do mundo espiritual ou físico, e que a gente viva assim em um mundo moralmente preto e branco, de luz e de trevas, nós devemos sempre ter cautela ao julgar a intenção do nosso próximo, segundo a nossa própria régua moral, né? Como fez João, que julgou a intenção das pessoas que estavam invocando o nome de Cristo. É bastante complicado distinguir o preto do branco quando nós estamos cobertos de trevas. Por isso, a gente precisa pedir para que Deus nos ilumine, nos livre da nossa cegueira e sempre esteja plantando em nós o fruto do Espírito, pois é assim que nós poderemos viver segundo o caráter de Cristo e não segundo as tradições humanas. E é isso que o texto tinha para hoje. Eu espero que tenha falado com vocês, que tenha esclarecido, né, essa aparente contradição que esses textos possuíam, e que nós tenhamos um bom dia, uma boa tarde e que nos preparemos para um bom culto hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém.